Ok, Virgílio, podes avançar. Show. Muito boa tarde a todos. De facto, o tempo parece passar mais devagar quando estamos confinados em casa, mas continua, não há hipótese. Já passou uma semana. Queria agradecer a toda a gente que esteve connosco, e foi muita gente, uns milhares da comunidade de ginástica, treinadores, ginastas, dirigentes que nos acompanharam a semana passada. A semana passada estive convosco a falar de temas relacionados com a fisiologia, a medicina e a fisioterapia aplicadas ao desporto em geral e especificamente à ginástica. E nós agora vamos estar convosco numa sessão muito particular em que eu me estou a sentir muito pequenino porque estou mesmo no meio de estrelas. A nossa convidada principal de hoje é Ana Bispo Ramires, uma das psicólogas do desporto mais conceituadas no nosso país. É licenciada em Psicologia pelo ISPAS, mestre em Psicologia Desportiva, possui a especialidade de Psicologia Clínica de Saúde, a especialidade avançada de Psicologia no Desporto, escreve e tem uma coluna de opinião na tribuna do jornal do Semanário Expresso e desde 2017 que colabora na direção de medicina do Comitê Olímpico de Portugal. Além disso, a Ana tem experiência de muitos anos de acompanhar também alguns dos nossos ginastas mais representativos e agradecemos imenso a Ana esta oportunidade de nos dar de estar uma hora conosco. Depois tenho dois treinadores comigo, Alexandra Barroso. Eu acho que por Alexandra Barroso ninguém conhece, por Xali quase toda a gente conhece, que está lá no meio do Atlântico, está nos Açores connosco. Ela é licenciada em Educação Física, é mestre, e uma das curiosidades que provavelmente muitos não saberão é que na sua dissertação de mestrado, também nestas áreas das ciências do desporto, a Xali já se interessava pelas questões ligadas às componentes psicológicas dos jovens ginastas que treinava. E temos o Zé Ferreirinha, também treinador de ginástica artística feminina e professor de ginástica na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, um treinador que neste momento com a Joana Carvalho já apurou a nossa Filipa Martins na ginástica artística feminina para os Jogos Olímpicos de Tóquio. E estes dois treinadores têm imensas horas de experiência de tentar lidar com situações mais difíceis em que os seus ginastas vacilaram, às vezes por questões ligadas à psicologia do treino, às ansiedades de competição, à forma como lidam com as emoções. E era sobre isto que nós gostávamos hoje de conversar. Para finalizar, tenho dois dos nossos ginastas mais representativos. A Bárbara Sequeira, provavelmente hoje uma referência ou a referência na ginástica acrobática. Eu digo isto porque a Bárbara está quase a fazer 24 anos, não vos digo quando, que é para vocês irem ao Facebook descobrir e mandar-lhe os parabéns. Ela é estudante de Psicologia, tem um percurso muito interessante, ela suspendeu e regressou, e era interessante fazerem perguntas à Bárbara sobre porquê regressar e as dificuldades associadas a um comeback, como dizem os anglo-saxónicos, e é uma das nossas ginastas mais medalhadas. Ainda recentemente foi medalha de prata no exercício dinâmico com o seu trio. Isto aqui é interessante também trazermos à discussão, porque temos aqui 4 disciplinas da ginástica: a ginástica aeróbica com a Xali, a ginástica artística feminina com o Zé Ferreirinha, a ginástica acrobática com a Bárbara Sequeira e já vamos à ginasta trampolim com o Diogo Abreu. Mas de todos, a Bárbara é a única que trabalha diariamente, treina e compete com mais 2 ginastas. E a Xali também, na ginástica aeróbica, também tem essa experiência, a experiência do trabalho do par, a experiência do trabalho do grupo e destas dinâmicas que obviamente também têm as suas implicações do foro psicológico. E finalmente o nosso Diogo Abreu. O Diogo Abreu também é neste momento, com o Diogo Ganchinho, as nossas 2 grandes referências do trampolim masculino, de novo por causa da sua experiência competitiva. O Diogo está com esta linda barba porque ele não pode sair de casa, portanto ele não pode ir ao barbeiro, mas parece que amanhã já podes ir ao barbeiro fazer a tua barba, Diogo. Ele foi olímpico, como a maior parte dos ginastas que nos estão a seguir sabem, no Rio de Janeiro.
é um ginasta que nós queremos ver em Tóquio e eu pessoalmente gostava de ver em Paris 2024, se ele tiver paciência para nos aturar a todos. Portanto, está apresentado o nosso painel. Eu ia propor a todos esta dinâmica porque é um tema muito específico. Os ginastas ligados ao alto rendimento conhecem-no melhor, mas nós vamos estar a ser vistos e ouvidos por jovens ginastas e provavelmente também mães e pais e treinadores com curiosidade desta área. Eu combinei com a Ana ela fazer uma introdução inicial para nos fazer assim uma espécie de um chapéu do que é isto da psicologia do desporto e da experiência dela associada a praticantes de alto rendimento e desportistas de referência do nosso país. Depois ia fazer uma roda de perguntas ao nosso painel e estaremos, repito, permanentemente disponíveis para as questões que nos queiram colocar no Facebook. O nosso backstage está atento a isso e vamos sinalizar. Por isso, Ana, mais uma vez, muito obrigado e dava-te este microfone virtual e um beijinho virtual também. Obrigada. Antes de mais, agradecer de facto o convite para estar aqui. A ginástica viu-me nascer como psicóloga, na realidade, não é? Como psicóloga ligada ao desporto. Foi aqui que eu fiz o meu estágio académico e foi aqui que eu evolui para a minha primeira situação profissional, de facto, a acompanhar, na altura, a Seleção Nacional de Ginástica Artística Masculina. E, portanto, é com muito gosto que estou aqui com todos vós. O Ferreirinha já conheço há quase tantos anos como o Virgílio, porque nos cruzávamos muito nos ginásios lá em cima no Porto, mais em particular no Boa Vista. A Chali ainda não tive o prazer, de facto, de conhecer, e a Bárbara e o Diogo tive o prazer de ver ao vivo e a cores em Minsk, que foi, de facto, um privilégio gigante poder vê-los atuar. Bom, eu se calhar vou fazer mesmo aqui uma breve introdução, Virgílio, porque na realidade eu acho que o painel é tão rico que é mesmo importante que haja aqui alguma troca de ideias e partilha de opiniões acerca das diferentes questões. Dizer-vos apenas que, do ponto de vista da psicologia do desporto, de facto, ela tem evoluído muito ao longo dos anos e eu diria que precisamente quando nós começámos a trabalhar, havia uma preocupação muito grande com aquilo que era a performance desportiva dos atletas, ou seja, em elevar aquilo que seriam as competências psicológicas dos atletas para poderem competir ao melhor nível, ou seja, criarmos condições para que os atletas pudessem reconhecer em si o padrão emocional e o padrão cognitivo que lhes ajudaria, naquele momento em particular que iriam competir, poderem estar ao seu melhor nível. E, portanto, a preocupação nessa altura era muito trabalhar coisas como as questões da concentração, as questões da motivação, as questões da regulação da ansiedade. Ou seja, eu creio que isto são temas que não são desconhecidos de absolutamente ninguém e, em particular, por exemplo, no caso da Bárbara ou da Chali, questões que têm a ver também com as dinâmicas de grupo, das duplas, das triplas. Curiosamente, por exemplo, no caso da Bárbara, obviamente que há especificidades muito, muito próprias de um trio, tal como de uma dupla, porque estamos um bocadinho casados com aquelas pessoas, não é? E, portanto, as relações e as pressões psicológicas para que as coisas corram bem entre os elementos são de facto bastante interessantes e diferentes daquilo que, por exemplo, é um desporto de equipa. Depois, para vos enquadrar um bocadinho, felizmente o enquadramento mudou um bocadinho e internacionalmente, e Portugal também acompanhou um bocadinho esse movimento, começámos a olhar para a pessoa que, por acaso, é um atleta. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que, de facto, deixámos também de estar tão mecanizados e tão voltados para esta questão só do rendimento desportivo, porque começou a haver todo um corpo científico e de investigação que foi produzida que de facto nos alertou para a importância de que temos de facto de trabalhar a pessoa. Se nós tivermos a pessoa capacitada nas suas diferentes vertentes, fazendo com que ela se sinta bem nas diferentes vertentes, na vertente pessoal, na vertente profissional ou académica e depois na vertente esportiva, obviamente vamos ter um atleta muito mais completo e nos últimos anos tem sido aqui um bocadinho esta a perspectiva dos psicólogos que estão no terreno, ou seja, uma perspectiva de ajudar a que os atletas consigam desfrutar daquilo que é a sua participação desportiva, nomeadamente daquilo que é o seu dia-a-dia e o seu contexto de treino, porque nós queremos de facto que os atletas tenham exibições de excelência. Na nossa área fazemos a atribuição de um estado específico, que é o estado de flow, que permite com que o atleta tenha a melhor performance possível,
Se nós queremos de facto que os atletas sejam capazes de ativar este estado em competição, obviamente que eles têm que o ensaiar o maior número de vezes possível em treino. E é aí que de facto temos que ajudar os atletas a temperar o seu cotidiano com afeto positivo naquilo que estão a fazer e não tanto num contexto de frustração, que muitas vezes encontramos, nomeadamente na ginástica e nomeadamente há 20 anos atrás, para que de facto possam usufruir e então, em termos competitivos, possam de facto explodir naquilo que é o seu desempenho. Acho que é um bocadinho isto, Virgílio, não sei se fará sentido aprofundar mais alguma coisa neste momento. Eu acho que vamos ter seguramente muita oportunidade para aprofundar um bocadinho melhor. Agora estou mesmo desesperado de ouvir estes rotos que eu tenho aqui à minha frente. Se os homens não se importarem, vamos começar pelas senhoras. E se a Bárbara não se importar, eu vou começar pela Xali. Vou abrir o microfone aqui da Xali, onde eu revelo a minha incompetência. Ok. Então, dizia a Ana que uma das coisas que vocês treinadores hoje devem ter esta competência, ou pelo menos a percepção para perceber onde é que precisam de ajuda e como a procurar. Ana falava de um flow. Eu acho que qualquer de nós é capaz de perceber um flow para um ginasta. Agora, um flow para um grupo, e tu treinas grupos na aeróbica, não é? Gostava que partilhasses connosco essa experiência, porque eu sei que tu própria, não é? Aliás, já fizeste uma tese de mestrado também já dirigida nessa área e acho ter uma experiência muito interessante para partilhar connosco relativamente ao grupo, porque eu depois irei fazer a mesma questão ao Ferreirinha, porque o Ferreirinha vai ter o aspecto individual, não é? Ele trabalha ginastas individuais, competem individualmente e depois soma-se as notas de cada uma para dar uma classificação por equipas. Contigo é diferente, não é, Xavi? Olá, muito obrigada à Federação pela iniciativa, têm sido excelentes, várias iniciativas com muito valor e acho que nós só temos a aprender e a dividir a nossa experiência. Sou treinadora há 28 anos e na realidade nós diariamente pensamos em estratégias para motivar e para tratar da ansiedade psicológica e dessas capacidades todas que acompanham as físicas e as táticas, mas não estávamos à espera de uma adversidade deste tamanho. Foi difícil no início, nós tínhamos 14 ginastas açorianos do Clube de Atividades Gímnicas apurados para o Campeonato do Mundo, estaríamos agora lá, a caminho. Foi muito difícil no sentido de como é que vai ser? Nós tínhamos pais envolvidos, nós tínhamos a equipa toda envolvida, os objetivos eram muito chegar ao Mundial, tentar mais resultados de alto rendimento, mais porque temos um nível lá, mais resultados e treinar para conseguir resultados no Campeonato do Mundo. Participar, claro, mas sempre com a vertente competitiva. A partir do momento que nos dizem que temos que fechar instalações, nós treinadores e perante as adversidades temos que arranjar estratégias. Nós fizemos filmes, nós fizemos desafios, todos os dias temos um desafio diferente para os nossos ginastas, fazemos reuniões diárias, temos treinos online, fizemos não só para os de competição, mas também para os restantes ginastas do clube, para os mais novos, com bonecos, em que os pais podiam ajudar também dos enrolamentos e tentar chegar a todos no sentido de minimizar ao máximo as desistências. Penso que isso foi alcançado. Em termos psicológicos, qual foi a minha preocupação? Para já nós não entrarmos em pânico. A minha filha está na área de pneumologia e ela disse: "Oh mãe, estão pessoas a morrer. Mais importante que o Mundial agora é a saúde." E realmente é um facto. E foi isso que eu tentei transmitir aos ginastas todos. Primeiro, manter saudáveis, saúde física, saúde mental, saúde psicológica. Como? Juntos somos mais fortes, então todos os dias vamos estar juntos, de uma maneira diferente, não presencial, mas juntos, na mesma. E depois tentar que toda a ansiedade da incerteza fosse direcionada para o momento, ou seja, nós agora o que precisamos é ficar fortes, manter, para depois quando voltarmos ser com o mínimo custo possível. Então vamos nos manter fortes com flexibilidade, com resistência, temos
tempo para fazer exercícios novos, vamos fazer barra, vamos tentar diversificar ao máximo os nossos treinos, no sentido de trabalharmos também aspectos que no dia-a-dia muitas vezes não havia tempo para isso. Em termos mais psicológicos de motivação, alertei para o facto, a motivação não é só centrada no resultado, é também centrado na tarefa. Então, se é centrado na tarefa, nós vamos ter sucesso se agora, no momento, ficarmos fortes, flexíveis, resistentes, unidos e com saúde mental principalmente. Independentemente de perdermos capacidades físicas, eu penso que este não é o grande problema agora. Nós nem temos data. Sabemos que o Mundial foi para 2021, havemos de nos preparar com calma, havemos de retomar com calma, cumprindo as regras de saúde todas, e o tempo dirá, porque agora nós não sabemos o que é que vai acontecer. Recomeçar, sim, estamos todos cheios de saudades para nos abraçar, para estarmos em contacto, mas tudo com segurança. Muito bem, Shelly. Do Virgílio, os grupos entre si, os trios entre si, os pares entre si, têm treinos isolados. Era isso que eu queria saber. A música, não conseguimos fazer as elevações, mas nós pomos a música e todos eles estão centrados nas coreografias de pares, de trios, de grupos. Fora isso, temos treinos comuns, mas realmente os trios e os grupos treinam em grupos separados, porque assim fazem imagem mental e física, estão fazendo, claro que muitas vezes desincronizados, porque a música não chega a todos ao mesmo tempo, mas não faz mal. Tranquilos e o tempo dirá. Essa estratégia é muito interessante, a possibilidade de usar, Ana, a música como cimento para ligar pessoas, neste caso ginastas, que estão em edifícios diferentes, em apartamentos diferentes, fechados em casa, e apelar a uma imagética, não é? Quase como se o colega estivesse ali ao lado. O que é que achas, Ana, da ideia da música poder ser este fio condutor? A música é uma alavanca fantástica porque transporta emoções, e é uma coisa que nós trabalhamos muito com os nossos atletas, precisamente este tipo de situação. Não só isto que estamos aqui a referir, não é? Que é de facto poder utilizar um veículo comum que nos ajuda a transportar para um cenário imagético e a ativar esse mesmo cenário, não é? Que é isto que nós estamos aqui a falar, mas também para fazer a ativação das emoções que nós queremos, não é? Ou seja, um atleta pode ter na sua toolbox um conjunto de músicas cujo propósito é promover a ativação, ok? Eu tenho que fazer um pico de ativação naquele momento para competir e, portanto, tenho um determinado tipo de música que faz isso, ou então um outro pack de músicas que faz o unwind e que faz o retorno à calma, não é? E, portanto, o que importa, de facto, é conseguirmos colar música às emoções que nós queremos e às imagens que nós queremos, não é? E, portanto, de facto, é uma alavanca brutal para os atletas. Muito interessante. Eu vou abrir os microfones da Bárbara e do Diogo, porque estamos todos cheios de curiosidade de perceber se a Bárbara e o Diogo também usam este esquema de terem músicas que os ative e que depois os acalme. Primeiro a Bárbara. Não, por acaso não. Quer dizer, nós no aquecimento costumamos sempre fazer com música, por isso dá sempre para ativar melhor os músculos e a cabeça, e no balé temos as músicas mais calmas, sim. Uhum. E tu, Diogo? Eu, agora nesta situação de quarentena em particular, não consigo usar muito bem a música e ganhar algo disso para os trampolins, porque nós não usamos música em nenhuma vertente da nossa modalidade, mas eu posso falar da situação que sei, que é a situação de prova, em que muitos atletas, tipicamente, antes de competir, estão a ouvir a sua música e estão focados no que vão fazer na sua participação, e eu também partilho desse mesmo sentimento e gosto de estar um bocado no meu mundo a ouvir a minha música, seja qual música for, pode ser a música mais brilhante, a música mais calma, acho que isso cada um é que sabe de si, mas a mim acalma muito e ajuda-me a focar e a apagar tudo o que está à minha volta e a focar-me naquilo que vou fazer a seguir. Por isso eu gosto muito de ouvir música antes de competir, principalmente. Muito bem. Ferreirinha,
nós que andamos há tanto tempo juntos, às vezes, e estamos com cabelos brancos, não é? Eu neste momento já tenho mais cabelos do que tu, o que me encoraja particularmente. Nós vimos esta situação de realmente competição nacional, competição internacional, cada vez mais ginastas com fones. Né? E eu agora estava a ouvir a Charlie, estava a ouvir a Ana e estava a pensar que, de facto, quando se vai para uma grande arena internacional, não no pavilhão de competição, que é o que o público vê, mas nos pavilhões de aquecimento, né? Nós vemos os ginastas com os headphones e tu tens muita experiência de ter ginastas com headphones e tens muita experiência de ter ginastas mais difíceis do ponto de vista da transposição do que fazem em treino para o que fazem em competição, e tantas vezes que nós conversamos sobre isto, ou seja, ter atletas brilhantes no treino e depois quando chega aquele momento ficarmos sempre um bocadinho, era só mais um nadinho e conseguia. E portanto estou agora aqui a abrir o leque para provocarmos aqui a Ana e a Ana nos ajudar para esse tipo de ginastas que tu conheces muito bem. Boa tarde. Obrigado, Virgílio, obrigado pelo convite e dizer que é um privilégio estar aqui na presença de todos estes convidados. A propósito ainda do que estavam a falar antes sobre a música, é interessante porque e enquadrando no tema do confinamento, as nossas ginastas gostam sempre de treinar com música, não podemos sempre durante o treino, principalmente quando coabitamos com outro clube, com quem treinamos no mesmo espaço, mas nos treinos da manhã elas pedem, a primeira coisa que pedem a seguir ao aquecimento, que também é com música, a primeira coisa que pedem sempre é porque Ferreirinha, podemos pôr música, e elas gostam de estar a ouvir música enquanto treinam. E quando nós começamos logo de imediato com as nossas sessões de treino por esta via, eu procurei, lá fui eu buscar músicas à internet, daquelas que eu sei que elas gostam, porque não são sempre aquelas que fazem parte da minha base de dados. Eu fui buscar um repertório de músicas para colocar, e nós temos treinado sempre com música, ou seja, há a música específica do aquecimento, que tem as tais características, são músicas de 3 músicas diferentes, elas só fazem 2, mas depois coloco sempre uma lista a tocar, exatamente com esse sentido de elas conseguem perfeitamente ouvir as nossas instruções, as contagens dos tempos, os feedbacks todos, mas estão sempre a ouvir música, e música que pelo menos está relacionada com aquilo que eu ouvia no treino que elas colocavam. E portanto acho importante, e quando isso é interrompido, nota-se que fica um vazio no treino, e é bom fazer isso. Quanto à pergunta, Virgílio, sobre atletas, todas as atletas têm problemas, e todas, uns comuns, uns deles são comuns a muitas ginastas, outros são particulares. E o problema aqui é como resolvê-los. Eu cada vez mais, nos últimos anos, eu tenho tido o privilégio de ouvir a Ana Ramírez em várias intervenções nos últimos 2 anos, e cada vez mais estou convencido da importância do apoio psicológico, principalmente então com o testemunho de ginastas, de atletas que têm participado nas comitivas, que testemunham e que dizem e que declaram, atestam da importância do apoio psicológico que tiveram, e a partir do qual o rendimento de facto conseguiram chegar a um patamarzinho acima, à tal diferença. E isso é uma preocupação que eu tenho tido, e passava quase a bola agora à Ana, no sentido disto. Em primeiro lugar, naturalmente a gente tem que convencer os atletas a procurar ajuda. Não é uma ajuda a um médico quando estamos doentes, no sentido da... Ontem houve um webinar do COP, e a Ana Ramírez falava da saúde mental, e frisou que seria importante falarmos só de saúde e não mental, por causa do estigma associado à saúde mental. Ui, estou doente. E eu já tive atletas a dizer assim: não, psicólogo, Ferreirinha, eu não. Eu vou fazer o quê? Por causa dessa associação que se faz ao psicólogo, à saúde mental, mas encarar a psicologia como uma característica natural da saúde dos atletas, neste caso dos ginastas.
E, portanto, eu acho isso muito importante, tanto como a fisioterapia, de que eu tanto me tenho queixado, que, que deveria ser um apoio mais sistemático e que deveria ser uma preocupação da Federação. E eu acho que também a psicologia deveria entrar nessas preocupações, ou seja, de haver alguém disponível ou um apoio nessa área garantido por parte da Federação também, porque a questão que eu coloco é essa, eu estou no Porto, eu ouço a Ana a falar, gosto muito, nós estamos no Porto e com fisioterapia, estamos a falar, reparem, de duas áreas que complementam o treino esportivo. Eu queixo-me na fisioterapia e queixo-me agora na psicologia também. Nós estamos no Porto, precisamos, ou estamos no Porto ou em qualquer lado, mas precisamos agora de resolver um problema ou queremos que alguém tenha um acompanhamento mais sistemático. Onde é que devemos procurar? Quem é que devemos procurar? Como é que os psicólogos estão organizados? Se não são congregados, ou seja, se não são integrados num sistema por via da Federação ou por via de um acompanhamento integrado, de clínicas, etc. Como é que nós podemos dizer a uma ginasta, procura esta senhora ou este senhor que te podem ajudar a resolver este problema? Ana. Aí vou eu. Então, pegando aqui só em 2 ou 3 coisinhas muito rápidas. Nos últimos anos, precisamente como a Ferreirinha disse, muito bem, devido ao testemunho de alguns atletas e treinadores, e aqui um pequeno à parte, para mim um treinador é o atleta de alta performance, ou seja, se nós temos que ter preocupação em ter os atletas bem equilibrados do ponto de vista das competências psicológicas, então os treinadores que regulam todo o processo de treino ainda mais, não é? Ou seja, são uma classe que nós não nos podemos esquecer e que também deve ter este tipo de suporte, este tipo de apoio, mas dizer-vos que graças ao testemunho de um conjunto de atletas internacionalmente e nacionalmente, de facto a psicologia do desporto começa a ter aqui alguma visibilidade daquilo que tem a ver com a sua perspectiva de treino. Aliás, a minha preocupação quando entrei para o Comitê Olímpico foi precisamente essa, e daí a criação do programa Top Performance, que o Ferreirinha referiu, que ontem houve de facto um webinar sobre as questões da saúde mental e o rendimento desportivo. Ou seja, em 2017 o meu desafio ao Comitê Olímpico foi, nós temos que ir para o terreno falar e dar visibilidade a esta área do ponto de vista do seu contributo para o treino e para a otimização, seja do ponto de vista do treino dos atletas, seja do ponto de vista da competição. O que acontece aqui também é que, para vocês terem uma ideia, eu quando trabalho com alguém é como se fosse uma espécie de um cubo mágico. Ou seja, não há 2 pessoas iguais. Nós pegarmos naquele programa de imagética ou no outro programa de estabelecimento de objetivos e colarmos a 2 atletas ou 3 atletas, estamos a fazer asneiras. Porque, na realidade, cada pessoa, de facto, tem funcionamentos diferentes e bloqueios diferentes, não é? E o Virgílio lançou uma questão engraçada, que é aqueles atletas que, de alguma forma, treinam tão bem e depois não competem tão bem. Eu até alargaria para um outro fenómeno menos visível, que é, então, e aqueles que, mesmo competindo bem, poderiam competir ainda melhor se tivessem essas mesmas capacidades treinadas, não é? Só porque, como trazem uma medalha para casa ou um bom rendimento, nós ficamos todos contentes e achamos que está tudo bem. Não está, de facto, no topo das suas capacidades, ok? E eu trago ainda para aqui, para o barulho, uma outra área, que é a área da nutrição, que é perfeitamente indispensável para aquilo que é a minha performance com os meus atletas, ou seja, eu preciso que os meus atletas estejam extraordinariamente bem calibrados do ponto de vista energético para terem os seus recursos emocionais e cognitivos intactos. Se eu for trabalhar com o Diogo ou com a Bárbara, e se eles não estiverem bem calibrados do ponto de vista nutricional, podemos ter tudo treinadinho. Se no dia em que eles vão competir estiverem com algum tipo de déficit, vão ter mais dificuldade em ativar as suas competências psicoemocionais. E aqui eu introduziria, para falarmos um bocadinho mais à frente, se houver tempo, uma área que o Virgílio sabe que é a minha área de paixão, são as equipas interdisciplinares. Eu acho de facto que no contexto desportivo, nas diferentes organizações, devemos caminhar cada vez mais para a existência de equipas interdisciplinares que estão ao serviço do atleta, não é? Ou seja, brincando um bocadinho com a situação, não interessa aqui se o atleta marcou um golo a mais porque fui eu ou porque foi o fisioterapeuta, não, é a equipa que serve o atleta e que ajuda o atleta a estar ao seu melhor nível.
E aí sim percebo a questão que o Ferreirinha traz, porque uma das minhas áreas de paixão, precisamente quando eu, no início da minha carreira, a acompanhar quer a ginástica, quer as seleções de handball, era precisamente a recuperação de atletas lesionados no acompanhamento e no cruzamento com fisioterapeutas e ortopedistas, que é um trabalho giríssimo de ser feito, de poder dar suporte aos atletas neste tipo de situação. Aliás, eu gostaria depois de abordar aqui um bocadinho isto, com algumas semelhanças com aquilo que está a acontecer neste momento, não é? Porque na realidade é um acontecimento abrupto na vida do atleta. Uma lesão, tal como este tsunami que entrou pela nossa vida adentro e nos bateu à porta e nos colocou todos dentro de casa. Respondendo aqui diretamente à questão que o Ferreirinha colocou. Quem, onde, como, onde é que nós nos arranjamos, não é? Eu vou ser muito honesta. Em Portugal nós ainda temos um problema, que é temos poucos psicólogos devidamente certificados e especializados para acompanhar atletas, principalmente quando estamos a falar em top performance, ok? Uma coisa é o trabalho que nós fazemos com a formação, outra coisa é um atleta um psicólogo que tenha a maturidade e a experiência competitiva ele próprio para poder acompanhar um Diogo ou uma Bárbara. São contextos completamente diferentes. E, portanto, temos aqui um outro fenómeno que importa aqui falar, que é um conjunto de outras profissões que têm entrado pelo desporto adentro, que não têm qualquer tipo de estrutura que as supervisione e que entraram pelo desporto adentro a querer dar contributo ao desporto e que têm trazido muitos problemas de saúde mental. Estou a falar nomeadamente na área do coaching, que infelizmente em Portugal eu posso fazer um curso do fim de semana, posso fazer um curso do mês ou de um ano e no dia a seguir estou a atuar. E, portanto, não há de facto uma regulação deste tipo de atividade e é de facto arriscado do ponto de vista da saúde mental os nossos atletas poderem ser acompanhados por este tipo de profissionais. Mas se pegarmos também num psicólogo que não tem especialização em desporto, também temos que fazer alguma adaptação. Ou seja, para responder ao Ferreirinha, de facto a preocupação deve ser tentar encontrar psicólogos que tenham especialização em psicologia do desporto e ainda assim, o meu conselho sempre, e esta é uma das coisas que eu discuto precisamente no Comitê Olímpico, quando tento dar aqui algum apoio às federações e aos treinadores e aos próprios atletas, que é, nós não nos podemos esquecer que vocês estão a contratar serviços, não é? E, portanto, se estão a contratar serviços, têm o direito de exigir. E exigir implica saber o currículo das pessoas, saber a experiência das pessoas e, nomeadamente na área da psicologia, saber se trabalham em articulação com supervisão com algum psicólogo sénior ou não. Porque se nós estivermos a integrar alguém mais júnior que esteja a ser supervisionado por alguém mais sénior, então nós temos aqui uma malha e temos aqui uma rede que traz muito mais segurança ao trabalho que esta pessoa traz para o terreno. E, portanto, de facto, Ferreirinha, há já aqui uma estruturação da profissão na ordem dos psicólogos portugueses. E importa, quando alguém nos bate à porta, lá está, a oferecer serviços que de facto vocês, quem está no terreno, seja exigente e pergunte onde é que andou, com quem é que trabalhou, com quem é que estudou, referências, tal como qualquer um de nós, quando se candidata a um posto de trabalho, tem que o fazer, tem que apresentar um currículo, tem que ir a entrevistas, tem que entregar cartas de referência e, portanto, o processo eu acho que é todo um bocadinho o mesmo, salvaguardando aqui a questão que se obviamente esta pessoa estiver integrada em grupo de supervisão, obviamente vai conseguir fazer um delivery muito mais eficiente. Ok, muito obrigado. Só para tentar fazer uma síntese, parece-me que é extraordinariamente importante que se quebre o estigma de um ginasta necessitar de um apoio psicológico. Acho que, pelo contrário, se nós desejamos, treinadores, dirigentes, pais, juízes, toda a comunidade gímnica, que os nossos ginastas se superem, às tantas o nível de superação e evolução a que as várias disciplinas da ginástica têm sido sujeitas nestes últimos anos é tão grande, que realmente é mesmo importante que haja este acompanhamento. Segunda situação é enfatizar o que a Ana disse, e aqui sim é que a situação é um bocadinho delicada, que é uma federação, uma associação territorial de ginástica, um clube, deve de facto ter esta capacidade de filtrar o profissional que vai acompanhar os seus ginastas de referência para conseguir atingir essa superação.
Ou seja, aquilo que nós já vimos conseguindo na área nutricional, em que claramente tem havido, não vou dizer uma revolução, mas uma melhoria tremenda em todas as disciplinas, e aos poucos e poucos, sobretudo nestes últimos 4 anos, nós na Federação fomos conseguindo montar uma rede de fisioterapeutas que ainda tem falhas, como o José Ferreirinha estava a dizer, não é? Nós temos todo o país para cobrir, temos os Açores e a Madeira, e precisamos deste networking, ou seja, o networking que a Ana estava a referir, que é um selo de qualidade, de conhecimento e de contactos quase regionais que nos permitam chegar aos melhores técnicos. E agora finalmente vem a última frente, não é? Que é a frente do psicólogo do desporto. Eu acho claramente é o trabalho que temos agora que investir mais. Felizmente o nosso networking já vai dando alguns embriões, mas eu recordo um ginasta do tumbling, na altura o nosso melhor saltador, há uns 4 ou 5 anos atrás, de repente sofreu um síndrome e ele ia para o início da pista de tumbling, visualizava-se a cair e ele nem conseguia arrancar a correr. E na altura houve um SOS do ginasta, houve um SOS do treinador, estavam localizados na região, na zona centro, em Coimbra, e nós ainda demoramos quase 3 semanas a identificar alguém que pudesse apoiar esse ginasta que estava de facto a confrontar-se com um problema complicado, exatamente por causa da limitação da oferta, mas também de associar alguma credibilidade à oferta para termos a certeza que não faz, a emenda não faz ainda pior, não é? Como as pessoas costumam dizer e o povo costuma dizer. Agora, queria voltar aos nossos ginastas, porque realmente então há que dedicar tempo ao treino, há que dedicar tempo ao descanso, há que dedicar a uma alimentação correta e depois há que ter agora mais tempo ainda livre, porque há um tempo para a fisioterapia preventiva e agora vai haver um tempo para o apoio psicológico. Isto são muitas horas, não é, Diogo? Ou seja, voltamos ao teu tema favorito, eu vou abrir aqui o microfone do Diogo, é um dos temas favoritos do Diogo e eu compreendo perfeitamente a razão que é, isto são muitas horas, isto é quase a necessidade de nós, quando chegamos a um determinado nível, é um full-time, não é, Diogo? Sim, eu acho que queria falar mais especificamente da minha situação quando eu estava a tirar o curso de engenharia e estava a treinar como atleta de alto rendimento, a fazer o apuramento para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, estava a tirar o curso de engenharia no técnico e surgiu a hipótese de eu ter um acompanhamento psicológico e eu dei um bocado por mim a ter que escolher um bocado o que é que eu necessitava mais obrigatoriamente, o que é que era o essencial para eu poder ter a melhor performance, não abdicando das coisas que eu achava que era mais importante naquele momento, era treinar a parte técnica e a parte física e fazer o curso. Tinham sido essas as prioridades que eu tinha definido para a minha vida e então não conseguia encaixar ali tempo para poder fazer um acompanhamento psicológico regular, ou seja, como deve ser, quer dizer, eu podia ter feito uma coisa muito esporádica, mas acho que assim não ia dar grandes frutos e para mim isso não valia a pena. E é por isso é que o Virgílio está a falar desta questão do tempo, porque eu no meu caso queria fazer o curso igual a todos os outros, ou seja, tudo seguido, tudo certo, e não estar a fazer por partes. Pronto, tinham sido os objetivos que eu tinha definido para mim mesmo, e também estar a treinar 1 ou 2 vezes por dia num nível elevado. E por isso nunca consegui ter um acompanhamento desse lado mais do lado psicológico regular e certo. Agora a minha situação é um bocadinho diferente, eu já acabei o curso e tenho um bocado mais tempo livre para poder talvez enverdar por ter um acompanhamento psicológico, mas eu do meu lado sou um bocado complicado para não especificar muito, por isso ainda não iniciei nenhum processo desse lado, mas pronto, é um bocado esta a minha experiência.
E é um bocado a minha experiência que tu inicies. Olhem, eu queria pegar isto que o Diogo disse, eu acho que é super interessante. Ele usou o termo esporádico, Ana. Não há pensos rápidos em psicologia do desporto, pois não. Ou seja, a ideia, eu até estava bem e agora não estou tão bem, deixa-me cair a um psicólogo que ele daqui a 15 dias põe-me outra vez bem. Querias comentar, se achas? Virgílio, o problema é que às vezes pode haver, ou seja, um psicólogo experiente pode fazer uns pozinhos de perlim-pim-pim com um atleta como o Diogo ou como a Bárbara. E isso justifica a minha presença nas missões no Comitê Olímpico, porque imagina, eu não trabalho nem com o Diogo nem com a Bárbara, mas obviamente que estas duas pessoas têm que ter competências psicoemocionais elevadas, dado o nível a que conseguem chegar. Agora, às vezes o que pode acontecer é, e acho que vocês todos observaram, fenómenos como aquele que aconteceu com a Serena Williams no final do US Open, que ela bloqueou, não é? Ou seja, se nós temos um atleta bloqueado numa situação de uma prova muito importante, obviamente que um psicólogo mais experiente consegue, se calhar através de uma conversa, desbloquear e ajudar que o rendimento aconteça. E, portanto, a minha presença em contexto de missão com atletas que eu não acompanho serve a este propósito. Se algum deles, por exemplo, tiver alguma questão, eu poder tentar ajudá-los a desbloquear para que eles ativem os recursos que eles já têm. Eu, pessoalmente, brincando um bocadinho convosco, não gosto muito de fazer isto porque fica a aparecer podinhos de perlim-pim-pim. E as pessoas depois ficam um bocadinho com esta representação que o apoio até pode ser esporádico. Na realidade, o apoio não deve ser esporádico, como o Diogo dizia muito bem, porque isto é mais uma área de treino como outra qualquer, não é? Ou seja, todos os atletas que são acompanhados por mim, eu acompanho semanalmente, com feedback quase diário da forma como as técnicas estão a ser implementadas no treino para depois responder àquilo que nós queremos na competição. Portanto, da mesma forma que o Diogo e a Bárbara não treinam uma vez por semana ou não treinam uma vez por mês para ir competir, esta é uma área que deve ser, de facto, trabalhada em articulação e, por exemplo, quando nós temos a felicidade de ter treinadores como a Ferreirinha ou como a Charlie que queiram trabalhar em articulação connosco, eu muitas vezes estou a trabalhar com eles sem eles sequer saberem que eu estou a trabalhar com eles, porque estou a dar orientações para que sejam mudadas algumas condições de treino que na realidade estão a fazer com que eles trabalhem também de forma sistematizada questões do ponto de vista psicoemocional. Ok, já vamos voltar a esse aspecto que é um dos que me fascina mais. Mas estão aqui no backstage a pedir-me para quem nos está a ouvir recordar que podem colocar as vossas questões através do Facebook da Federação, que nós teremos muito prazer em responder. E queria voltar agora aqui à Bárbara, porque a Ana dizia que o nível de complexidade da ginástica que vocês fazem, os anos de treino e de competição que vocês já têm, desenvolveram competências extraordinárias desse ponto de vista. E eu gostava de perguntar, se fizeres uma autoavaliação, já que agora és estudante de psicologia, e se eu posso pedir a alguém que faça uma autoavaliação, é uma das nossas melhores ginastas, ainda para mais a estudar psicologia, onde é que tu achas que és forte? Só para quem nos está a ouvir no Facebook perceber isto que a Ana estava a dizer. Que competências são essas que tu tens que se destacam? Olá, boa tarde. Eu acho que sou forte na concentração, em concentrar-me rápido nos exercícios. Fraca, uma coisa eu sei que sou fraca a controlar. Reparem bem, ela diz-nos que é forte numa coisa e abre logo o filme de fragilidade. Ok, pronto, nós estamos disponíveis para ouvir as tuas fragilidades. Diz, não, mas um aspecto que eu sei que sou forte é concentrar-me rápido nos exercícios. Não sei mais. Eu acho que estás a ser muito humilde, porque conhecendo eu a ginástica que tu fazes, não é? E percebendo a velocidade com que vocês têm que reconstruir os vossos trios, nomeadamente quando a volante já cresceu, já ganhou peso e tem que ser substituída, ou se a base intermédia tem que sair por uma outra razão qualquer, mas tu estás lá sempre, não é? Tu também deves ter algumas competências de liderança dentro desse trio que possa ajudar todos os dias nos treinos e depois nas competições. Eu vou usar agora um verbo que aprendi com a Ana,
que é calibrar, e portanto eu acho que tu deves ser assim uma calibradora do trio, ou não? Bárbara? Sim, mas sim, pode-se dizer que sim, com a experiência e e com os anos que estão dentro da ginástica. Por exemplo, agora eu tenho muito mais experiência em nível sénior do que a Chica e com a Kika. E se calhar isso foi importante no primeiro ano em que nós estivemos juntas para deixar um bocado mais à vontade nas provas importantes, por exemplo, dar-lhes um bocado mais de motivação e levá-las a sonhar um bocado mais alto. Mas sim, pode dizer que sim. Ok, e então diz-nos lá, o que é que tu és mais frágil? Eu sou frágil e controlar um bocado a minha ansiedade, os nervos, principalmente antes das competições. Eu posso estar bem no aquecimento de prova, mas entro no praticável e fico um bocado nervosa. Não sei se vocês repararam, mas tivemos Eu logo... quero falar, eu quero falar. Deixem falar a Ana. Estou a brincar um bocadinho. É impossível que a Bárbara seja frágil na regulação da ansiedade. Impossível, ok? Porque senão não tinha o nível de concentração que tem. O que acontece é que não tem o nível que gostaria de ter. São duas coisas diferentes. Ser frágil aqui é diferente de não, mas eu gostava mesmo era de fazer desta forma. E isto mesmo antes da Bárbara estar a dizer isto agora nesta fase final, eu gostava só de passar a noção que esta coisinha que a Bárbara referiu de sou forte a concentrar-me, tem 35.000 microcompetências por base, não é? Uma delas a regulação emocional. Obviamente que alguém que é muito forte do ponto de vista da concentração tem que saber regular as suas emoções para naquele momento em particular não falhar, não é? Isto é diferente, Bárbara, de eu na minha experiência emocional interna, gostar de viver as coisas de forma diferente ou não. Mas o que é um facto é que ali não falha, não é? Ou seja, a competência ativa-se de alguma forma. Brincando um bocadinho convosco todos, só para dar aqui uma noção. Por exemplo, numa atleta como a Bárbara, o que seria engraçado fazer evoluir era precisamente esta sensação interna para que não fosse percebida como fragilidade, mas sim como uma competência também, não é? Isto sim, de facto, provavelmente podia permitir que houvesse uma experiência competitiva mais solta, mais fluida, digamos assim. Ainda que depois, Bárbara, em termos de competição, ninguém nota nada, não é? Mas pronto. Sim, mas é muito interessante esta questão dos níveis e de que a Ana está sistematicamente a referir-nos, não é? Vocês são pessoas encantadoras e normais, e ainda bem, mas quando estão a fazer ginástica não são. Vocês fazem coisas perfeitamente incríveis, não é? E querem fazê-las ainda mais. Portanto, nós não partimos do zero, não é? Eu vou-vos contar rapidamente uma história que eu tenho direito a 10 segundos, sabem? Eu era um estudante mais ou menos normal, mas tinha uma vizinha minha que era uma estudante extraordinária. E um dia a minha mãe chegou ao pé de mim e disse-me: Virgílio, tu não estudas nada, meu filho. E eu dizia: então, mas porquê? Então a ver lá tu, que a Ana, que era a filha da nossa vizinha no prédio, estudou tanto, que até está com esgotamento. Então a minha mãe achava que as pessoas que estudavam muito eram as pessoas que tinham um esgotamento, não é? E portanto, como o filho dela nunca teve nenhum esgotamento, eu não era um bom estudante. É muito engraçado porque passam décadas, não é? E hoje já ninguém fala de esgotamento cerebral, fala de depressão ou de controle da ansiedade e de gestão do tempo para estudar para os exames. E é muito engraçado esta relativização. Portanto, eu espero também que as pessoas em casa que nos estão a ouvir consigam relativizar as coisas. Nós estamos a falar a grande nível de performance e, de facto, da necessidade de ajudar estes ginastas agora com um terceiro apoio. Repito, além da nutrição e da fisioterapia, a ver a questão ligada à psicologia do desporto. Xali, no limite, houve uma fotografia muito recente de um dos grandes resultados que a ginástica aeróbica portuguesa teve, que correu, não vou dizer o mundo, que não sei, mas as redes sociais, foi um ginasta, que tu nos vais dizer quantos anos, a chorar no Kiss and Cry, que tu vais explicar às pessoas que não sabem o que é um Kiss and Cry. Eu fiquei muitas vezes a olhar para aquela imagem, o que é que estava atrás daquela imagem, como é que tu sentiste isso? Ainda hoje apetece chorar com essa imagem. O Kiss and Cry é uma zona onde os ginastas acabam a competição e podem ir ter com o seu treinador.
E nós, essa fotografia foi com o Tomás, na altura tinha 12 anos, e foi o campeão mundial por idades, num campeonato que decorreu em Portugal. Então estávamos em casa com uma bancada cheia e o título mundial estava em causa. Nós conseguimos. E até hoje, quando eu penso nessa imagem, custa a transmitir por palavras. Uhum. Mas porquê que achas que o Tomás chorava? Que é para depois trazermos aqui a Ana, agora para um outro nível, que a nossa modalidade às vezes é criticada e nós temos que ter muito cuidado na forma como nos expomos por causa da especialização precoce, não é? Ou seja, apesar de que a Ana se calhar depois vai comentar, porque ela também, eu sei que tem futebolistas muito conhecidos dos portugueses, e o futebol também cada vez está mais precoce, portanto eu acho que o desporto está todo a caminhar um bocadinho como a ginástica, mas de facto, que idade tem, Bárbara? Deixe-me só complementar um bocadinho. O choro foi de plena felicidade, não teve nada a ver com pressão. Nós conseguimos, todos juntos, a equipa conseguiu. Nós fizemos uma preparação psicológica de redução da ansiedade, de força coletiva, nós imaginávamos toda aquela situação e nós no fundo sentíamos que era possível chegar ao primeiro lugar mundial. Portanto, o choro não foi nada de pressão, foi sim plena felicidade. Nós desfrutamos o momento ao máximo. Ok. Eu desbloqueei os vossos microfones todos porque o Tomás, 12 anos. A Kika, a tua volante, que idade tem, Bárbara? Tem 15. Tem 15. A Ferreirinha, quando a nossa Bia Cardoso teve aquele resultado extraordinário nos Jogos Olímpicos da Juventude, que idade tinha? 15. 15. Ana, estamos agora a recuar, não é? Já não são ginastas de 20 e tal anos, são ginastas de 12, 13, 14, 15 anos, que estes treinadores que aqui estão os têm que levar a superar-se também numa idade ainda muito jovem. E eu gostava que tu partilhasses um bocadinho connosco da tua experiência de como é que nós, Federação, como é que os clubes, como é que os treinadores devem gerir este equilíbrio entre tentar conseguir resultados muito cedo, mas ao mesmo tempo desenvolver harmoniosamente uma pessoa. Tem 12, tem 13, tem 14. Eu acho que tem um bocadinho a ver com bom senso e precisamente termos noção do que é que estamos a fazer com os miúdos, não é? Porque eu creio que muito recentemente, esta semana, veio um comentário de uma treinadora americana que foi afastada durante 8 anos por causa de comentários abusivos que fazia com as atletas. Ou seja, um atleta que tem este nível de treino, mas que tem uma relação de confiança, que tem uma relação de respeito com o seu treinador e com o contexto à volta, não é? Ou seja, onde a sua integridade como pessoa é respeitada e onde há uma preocupação, seja do treinador, seja do clube, em envolver os pais, porque novamente não nos podemos esquecer que também é uma pessoa, ou seja, termos preocupação se as coisas vão bem na escola, se ele tem amigos na escola, como é que as coisas estão em casa, ou seja, se estes miúdos forem levados como pessoas e respeitados como pessoas, na realidade nós estamos a prevenir situações que mais à frente podem ser muito complicadas, que é termos estruturas de personalidade perfeitamente destruídas, não é? E essa sim é uma preocupação, e eu diria que do ponto de vista psicológico a questão da especialização pode ter esta marca, este cunho, por isto, não é? Que é, imaginem, e eu acho que todos vocês conhecem este contexto porque eu já o vivi também, que é atletas que estão 3 e 4 horas a serem insultados, ok? Isto é que não, que é aquilo que, por aquilo que a Shali está aqui a caracterizar, é um contexto que está no outro lado do universo, não é? Ou seja, quando nós conseguimos que os nossos atletas se sintam agregados, se sintam acarinhados, possam ser felizes no contexto onde estão connosco, então de facto nós temos aqui uma salvaguarda muito maior porque estamos a trabalhar para, lá está, a saúde mental dos nossos atletas, não é? Agora, queria deixar aqui uma nota também, que é, para nós conseguirmos fazer isto, nós, adultos que estamos com eles, não nos podemos esquecer que nós temos que estar bem. E isto é um outro parâmetro, não é? Que é nós, adultos, nós, fisioterapeutas, nós, nutricionistas, nós, psicólogos, nós, treinadores, quando estamos com o atleta, temos que saber ter uma relação profissional com eles. Em psicologia nós dizemos com o adequado calor afetivo,
mas não estarmos aqui de facto a criar relações que possam trazer faturas psicológicas para os nossos atletas, não é? Nomeadamente, e por exemplo, em fases muito precoces, acho que vocês também todos já ouviram, já perceberam isto, há um fator que é esmagador, que é a pressão positiva, que é eu não posso falhar porque senão o meu treinador vai ficar triste. Ou seja, temos miúdos de 12 e 13 anos que treinam com a angústia de que se eu fizer mal o meu treinador fica triste. E isto é que não pode ser. Ou seja, há aqui uma inversão de papéis, não é? E portanto, quando nós trabalhamos com jovens, uma vez mais, todos nós temos que estar muito bem para que eles sintam que eles são o protagonista e que a sua saúde mental está a ser cuidada acima de tudo. Ok, muito obrigado. Posso? Sim, força, Charlie. Todos nós sabemos que esse nível de rendimento com escalões tão baixos poderá levar a um abandono precoce. Mas eu penso que se nós treinadores conseguirmos a união da equipa, a paixão por aquilo que fazemos, que é muito importante, a confiança, independentemente de falharem ou não, nós gostamos deles na mesma. Um dos lemas que nós tínhamos nessa altura, quando foi o Campeonato do Mundo, era todos juntos nós respirarmos e acreditarmos. E isso é o que eu lhes peço agora, nessa fase também de confinamento. Vamos respirar, vamos deixar passar, vamos acreditar que tudo ficará bem. Até hoje, eu tenho aqui a medalha que eles me ofereceram, que é respirar e acreditar. E é isso que a gente tem que fazer. Agora, ainda mais. Ok. Olha, Charlie, parece que me leste o pensamento, porque eu estava aqui a ler uma indicação que me estão a dar do backstage, que é o seguinte: estas nossas conversas estão todas disponibilizadas no YouTube da Federação, e a ideia é que de alguma forma convirjam para este tsunami, que foi o nome que a Ana lhe deu, que é a Covid-19. Portanto, gostava de aproveitar agora esta meia hora que nos resta para, em conjunto e coordenados pela Ana, partilharmos esta situação que o Diogo também trouxe e que a Charlie também trouxe, não é? A Charlie devia estar neste momento em Campeonato do Mundo, não está, e de repente veio o tsunami, não é? O tsunami obviamente afeta níveis motivacionais. Na conversa anterior sobre a gestão dos clubes, preocupação com o regresso, e se os pais vão de facto sentir-se suficientemente seguros para voltar a levar as meninas e os meninos, sobretudo os mais jovens, para o treino. E gostava, Ana, de ouvir a tua opinião a 2 níveis. O primeiro nível era como é que de facto podemos atenuar esta interrupção estranhíssima, para os quais os ginastas não estavam preparados, os treinadores não estavam preparados, nem pais, ninguém estava preparado. Como é que se pode atenuar isto do ponto de vista dos ginastas se manterem confiantes de que é só um intervalo, mas provavelmente haverá ferramentas, como estavas a dizer há pouco, que se podem ajudar? Bom, então vamos cá ver. Por acaso é engraçado porque o último artigo, precisamente da Tribuna Expresso, eu foquei um bocadinho isto no sentido que eu acho que os atletas estão a ensinar à comunidade em geral como é que se lida com isto, não é? Muitos dos atletas na forma como se têm organizado, e a Charlie deu aqui uma série de informações super pertinentes. Aliás, o Comitê Olímpico teve a preocupação de promover um conjunto de manuais para atletas e para treinadores e para famílias, inclusivamente, de atletas, no sentido de perceber o que fazer precisamente durante este período de quarentena, ou seja, como é que nós poderíamos otimizar ao máximo este tipo de convite que nos foi feito a ficarmos dentro de casa, não é? E esse conjunto de manuais foi desenvolvido por mim e por um grupo de psicólogos que trabalha comigo e, portanto, por pessoas que têm muita experiência no terreno, precisamente para ajudar o meio a capacitar e a responder melhor a este tipo de situação. Mas, de facto, há aqui uma aprendizagem por partes. O que tem de abrupto tem de bonito em termos de aprendizagem, de alguma forma, não é? Porque a uma situação inicial em que nós fomos completamente inundados de informação contraditória, antagónica, muita informação também demasiado emocional, ou seja, correu informação nas redes sociais completamente pavorosa, que empurrou as pessoas para um contexto de medo e de pânico gigante, e essa sim, pandemia emocional, como eu lhe chamei,
é muito mais perigosa do que a pandemia real que nós estamos a vivenciar, não é? Porque bloqueia, porque como é sentem medo, bloqueia e não nos deixa reagir de alguma forma, não é? Aquilo que acontece é que nós tivemos, de facto, alguns atletas a desorganizarem-se nas primeira, segunda semana, pela consternação e pelo inusitado que é este momento histórico que nós estamos todos a viver, não é? Mas estas reações de desânimo, de desilusão, de decepção, como a Charlie dizia bem, então e agora estávamos a preparar como é que é, eu para mim acho ótimo, porque isto quer dizer que eles são saudáveis do ponto de vista mental. Seria muito mau sinal que um atleta que se está a preparar para alguma coisa não tivesse uma resposta emocional de igual expressão e intensidade como aquilo que nos está a acontecer, não é? E, portanto, esta fase inicial de consternação, de ilusão, tristeza, eu acho ótima que ela aconteça e que seja expressa. Aquilo que acontece a seguir é que os atletas têm uma capacidade de se organizar e deixar de se focar nos porquês para se começar a organizar para os comos, precisamente aquilo que a Charlie referiu muitíssimo bem, que é, ok, estou parado, que oportunidades é que eu tenho aqui para melhorar aquela coisinha pequenina que eu no meu dia-a-dia, quando ando com a mochila às costas de competição em competição, não tenho tempo para fazer. E, portanto, os momentos de paragem são momentos, este ou uma lesão, por exemplo, são momentos por excelência para os atletas melhorarem outras capacidades, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista das competências psicoemocionais. Mas temos que deixar os atletas respirar, ter de facto a resposta emocional de ora bola, eu estava-me a preparar para isto e isto não vai acontecer, como é o caso do Diogo, certamente, não é? Que teve aqui a questão dos Jogos Olímpicos que foram adiados. A Simone Biles fez um comentário giríssimo que era: eu compreendo a pertinência da saúde, mas eu tinha o meu objetivo a 3 meses e agora está a 15 meses, não é? E, portanto, os atletas ensinam-nos muito, de facto, a que acho que inspiram a comunidade em geral a integrar de uma vez por todas que a única coisa certa que nós temos na vida é a incerteza. E, portanto, a questão não é tentarmos controlar o meio para estarmos bem emocionalmente, a questão é adquirirmos recursos internos, pessoais, para que navegar na incerteza seja mais fácil, ok? E isto passa muito precisamente por esta questão de a organização do dia-a-dia, a reformulação dos planos de treino, a reformulação dos planos nutricionais. No caso do Diogo, não tinha tempo para integrar a psicologia, olha, vou começar a integrar agora, nem que seja a ver webinars na internet, a ler coisas sobre a área, seja o que for, ou seja, para o que é que eu não tinha tempo que agora tenho e vou aproveitar a fazer, não é? E, portanto, de facto, esta capacidade de, depois da onda emocional inicial natural, expectável e desejável, se reorganizarem em função de um propósito, acho que é perfeitamente fundamental e qualquer atleta que esteja a fazer isto, é muito importante que o faça de forma a sentir-se, vai sentir-se necessariamente mais robusto após isto. Isto implica, da parte dos treinadores, que vistam aquela capa de super-heróis, não é? Que é, para além de treinadores, também são pessoas, também têm famílias, também têm medos, também têm preocupações, não é? E, portanto, conseguirem se organizar a si próprios das suas famílias para depois poderem estar disponíveis para os seus atletas, que de facto numa fase destas é perfeitamente fundamental que esta relação esteja perfeitamente oleada. Aliás, eu acho que os treinadores são o grande motor em muitas situações para que este tipo de período possa correr da melhor forma. Tens uma capa de super-herói, Ferreirinha? Nunca vi. Não. Tens, conta lá. Olha, uma das coisas que eu estava a ouvir a Ana e a Charlie nesta questão do exemplo, e eu tenho também um filho cá em casa que não faz ginástica de competição, faz ginástica de representação 3 vezes por semana, e o treinador, eu ouço ali, o treinador começa por deixar os ginastas conversarem, Ana. Ou seja, esta ideia de que estamos todos muito longe e muito distantes, vamos para o treino, mas parece-me que se há um momento agora em que é importante o treino começar, com toda a gente a falar da sua vida, do que se passa em casa, do que comeu, ou seja, aquilo que acontecia antes no balneário, não é? A conversa de balneário, ou os que vão juntos para o treino, a conversa de ir para o treino, neste momento não há. Como é que tu estás a fazer isso agora nos treinos que estás a fazer por via remota, não é? Uhum.
É engraçado que tem muito a ver com aquilo que a Ana esteve a dizer. Os treinos estão a correr bem, as ginastas estão muito mais ativas do que estariam no ginásio durante 2 horas e meia, sempre com 2 treinadores a olharem para um ecrã em que estão sempre a controlar, quando elas no ginásio normalmente estão muito mais dispersas, portanto, a quantidade de feedbacks, a quantidade de controlo é tão maior e eu faço questão de lhes dizer isso todos os dias, a cada vez que há uma evolução, e elas reconhecem isso porque veem-se umas às outras, gestos técnicos que estão francamente melhor, exatamente por isso, por esta oportunidade que têm, ginastas, até aquelas que não são tão desenvolvidas ou não têm um nível de técnico tão elevado, porque agora têm ali técnicos sistematicamente a olhar para elas, estão a evoluir. Todas elas estão melhores fisicamente, não estão a treinar no ginásio, mas estão melhores fisicamente do que normalmente estão no ginásio, e isso está a correr muito bem e elas continuam motivadas. A preocupação é sempre, em primeiro lugar, mantê-las ligadas ao nosso objetivo, ligadas, não perder a ligação. Há uma que está com dificuldades neste acesso à internet, etc., e é uma preocupação, mas essa é a preocupação. Mas é interessante depois também situações, nós trabalhamos em grupos, nós temos 17 ginastas na primeira divisão, mas estamos com um grupo de 7 das júniores e séniores, estão comigo e com a Joana, e as outras 9 estão com outras 2 treinadoras, com a Diana Teixeira e com a Catarina Moreira. E treinam separados, treinam separados. E aqui, já ao fim de um mês ou um mês e meio, não sei desde quando é que nós estamos nisto, já vão fazer 2 meses, uma das mais pequeninas, a mais extrovertida, diz assim: oh, Diana, nós estamos com saudades de treinar com as grandes, etc. E imediatamente no dia seguinte fizemos um treino todos juntos, éramos 17, mais 4 treinadores, imaginem, o que acontece é que perde-se um bocado, lá está, aumenta a dispersão, mas é claro que o treino não rendeu nada em termos desportivos, mas rendeu muito mais, e isso foi explicado, rendeu muito mais pela componente e eu disse-lhes mesmo isso: olha, foi preciso ali a Ani falar uma dizer que estava com saudades, para nós também nos lembrarmos, alguma coisa estava-nos a falhar. Em todos os momentos temos, não é no princípio por acaso, no princípio, tudo bem, como é que foi a escola, etc., mas depois começamos logo o aquecimento e o treino, é como vos digo, sem parar, e elas sentem isso, e depois no fim temos um momento sempre de descontração, no início eu fazia-lhes diariamente uns inquéritos pelo Google Forms, com pequenas perguntas de que é isto, perguntas de código, de pontuação, coisa que nós não temos oportunidade muitas vezes às ginastas, de elevado nível, que não conhecem algumas regras, as regras de pontuação, porque nós também não temos tempo no treino para as instruir sobre isso, e portanto é mesmo isso, acaba por ser uma oportunidade também, exatamente para isso, para acrescentarmos qualquer coisa que não conseguimos no dia a dia. Reparem, eu não sei, eu não tenho sorte de ser, eu não sou um treinador exclusivo, o treinador da ginástica, tenho outra profissão, e portanto no dia a dia nós não temos muito tempo para fazer mais do que o treino técnico propriamente dito e acompanhar as ginastas na sua preparação no ginásio. E portanto neste momento eu sinto que elas estão ligadas. Agora há ginastas de níveis inferiores, com escalões etários mais baixos, que são em que este panorama é mais difícil de controlar. Eu tenho sentido, ginastas infantis, imaginem, estamos a falar entre os 6 e os 10 anos, em que o controlo, aquilo que nos transmitem os treinadores, é muito difícil, está-se a aguentar, mas não é tão fácil este foco que nós conseguimos estabelecer com o nosso grupo. Sim. Bárbara, vou fazer-te uma pergunta, se não te importas. Podes ligar o teu microfone, obrigada. Já está. Como é que tu mantens dentro do teu trio esta dinâmica que nós estávamos a falar? Vocês têm rotinas, têm alturas do dia em que se juntam as 3 ou não? Como é que estão a fazer? E para quem nos ouça pensa, olha, que boa ideia, vamos fazer também igual. Nós temos um bocado de horários diferentes em termos das aulas, mas temos tentado juntar sempre ou antes da hora do treino ou depois da hora do treino, não propriamente para treinarmos juntas, mas para mantermos o contacto, irmos falando umas com as outras e distrair um bocado também
de estarmos em casa, não é? Fechadas. E pronto, eu faço o treino, nós fazemos o treino todos juntos com a equipa, com a Elite, pela online, não é? E à parte eu faço videochamada com a Kika, por isso eu estou a vê-la 2 vezes, para nós irmos, para irmos falando como se estivéssemos no ginásio, basicamente. E pronto, tem sido assim. É maravilhoso, Ana, Não sei se tens vão. de comentar. Não sei se percebeste, está um treinador fantástico chamado Lourenço França a dar um treino e de repente ela, por videoconferência, vai à sua volante e estão a fazer o treino delas. O que é que achas disto, Ana? É ligação, estratégias de ligação, ou seja, que são fundamentais, não é? Ou seja, lá dentro, e isto é brutal o que elas estão a fazer e é de facto muito importante, porque dentro, principalmente na acrobática, não é? Ou seja, a pessoa que anda lá de um lado para o outro, não é? Tem que ter um bocadinho de confiança nas pessoas que estão na base, não é? E, portanto, é perfeitamente fundamental que esta relação se mantenha, não é? Mesmo, esta relação de proximidade, de intimidade, porque senão vamos observar necessariamente a areia na engrenagem no momento em que se retorna à prática, ok? E, portanto, isto é de facto uma boa estratégia. Queria só fazer aqui um apontamento também em relação ao que o Ferreirinha disse, só por brincadeira. Eu, alguns atletas meus que acompanho no privado, já lhes ando a dizer: olha, quando voltar para o terreno, o seu treinador não vai estar assim com tanto tempo para estar sempre a dar feedback. Porque esta questão que o Ferreirinha está a dizer, que é giríssima, não é? Obviamente que este contexto permite dar feedback cirúrgico com muito mais frequência. E num ginásio com 35 miúdos a correr de um lado para o outro e a fazer as suas atividades, obviamente que eu não vou ter a capacidade, o treinador não terá a capacidade de estar tão em cima a dar continuamente. E, portanto, aos atletas que eu acompanho, eu já estou a prepará-los um bocadinho para o desmame desta situação, porque senão aquilo que pode acontecer no primeiro embate, no retorno a uma realidade que eu quero tanto ter, que é voltar para o ginásio, na realidade eu chego lá e parece que perdi importância para o meu treinador porque ele já não me liga tanto e ele já não me... E não tem nada a ver com isso, tem a ver com a mudança de contexto. Portanto, a estratégia muda de facto. E os atletas precisam ser alertados para isto mesmo, para poderem enquadrar aqui um bocadinho, porque este contexto onde nós estamos é um bocadinho como diz o povo português. Primeiro estranha, depois entranha. Ou seja, as pessoas começam a perceber que têm ganhos, não é? Portanto, quando voltarmos à normalidade, vai custar outra vez a acamar. Vamos ter outra vez ali 2 ou 3 semanas, que é importante, de facto, que sejam percebidas, antecipadas e planeadas para que seja o tempo mais reduzido possível. Diogo, há bocado a Ana estava a dizer, e de facto tu és um exemplo muito concreto disso, como a Filipa Martins, que é treinada pelo Ferreirinha. Conta-nos lá, quando soubeste de facto de um adiamento de 1 ano e de ter mais 12 meses pela frente, como é que isso se bateu? O que é que se foi modificando? Porque estás com um ar tão sereno e eu estou a gostar tanto de ver essa serenidade. O Diogo é muito expansivo e fala muito depressa, mas ele está com uma serenidade enorme. O Ana, acho que é um exemplo de que lhe está a fazer bem o confinamento. Conta-nos lá, como é que foi o impacto e agora o pós? Eu queria Além de primeiro... que ainda não nos disseste como é que estás a treinar. Eu queria primeiro só dizer ao Virgílio que falou da minha barba há bocado, e esta barba é para ser cortada quando eu puder fazer o primeiro treino de volta da quarentena. Pronto, é por isso é que ela está assim tão grande. Então, é algo que estás a aconselhar os teus colegas rapazes todos sim. para cortarem todos a barba no mesmo dia. Rapámos todos o cabelo e deixámos todos crescer a barba. Ok, já percebemos. Olha, Charlie, outra estratégia de grupo. É respirar, olha, deixa crescer a barba. Coesão. Sim, mas agora falando do meu caso específico dos treinos e das competições, eu ainda estava a decorrer o processo de apuramento para os Jogos Olímpicos do lado dos trampolins e faltava apenas uma taça do mundo para concluir esse processo. Essa taça do mundo seria em abril e seria no norte de Itália, por isso pronto, não podia haver sítio pior para ter essa última taça do mundo. E eu por isso estava primeiro focado mais nessa primeira taça do mundo, porque ainda não era certo qual de nós ia aos Jogos Olímpicos e será essa última taça do mundo que vai definir isso. Por isso eu nem estava a pensar tanto nos Jogos Olímpicos. E foi mais o choque dessa taça do mundo ser adiada. Primeiro tinha sido adiada para junho, entretanto já foi cancelada e vai ser noutra data que ainda não sabe. E foi mais esse o choque inicial que foi mais difícil de adaptar. O plano de treino que o meu treinador e que eu tínhamos estava tudo
a apontar para essa prova existir em abril. E tivemos que fazer aqui uma modificaçãozinha da nossa maneira de pensar. Quando começou a quarentena, foi numa altura em que, tendo em conta o nosso calendário desportivo, depois de sabermos que tinha sido adiada a Taça do Mundo, pudemos encarar um bocado as primeiras 2 semanas desta paragem como fazendo umas pequenas férias, ou seja, fazer uma pausa nos treinos. Entretanto, como sabemos, esta pausa já se alongou durante mais de um mês, por isso já não é uma pausa de férias, e tivemos que recomeçar a fazer alguns treinos físicos, porque só podemos fazer treinos físicos enquanto estamos em casa do lado dos trampolins, porque ninguém que eu saiba cá em Portugal tem um trampolim ali no quintal dos nossos, para nós podermos fazer algo que se assemelha àquilo que nós fazemos no meio do ar, não é? Por isso temos feito os nossos treinos físicos e tentamos manter a nossa forma física como conseguimos. Agora, os Jogos Olímpicos serem adiados mais um ano, para vários atletas, não digo para mim, penso que é mais complicado, porque se calhar estavam a usar os Jogos Olímpicos como uma fase final ou uma etapa importante para definir o resto da sua carreira desportiva. Eu, no meu caso, já tinha definido que, tendo as outras condições todas à minha volta funcionando tudo ok, ia continuar a treinar e a ser atleta, por isso não era uma etapa tão definitiva na minha carreira como atleta. Por isso este adiamento de mais um ano, apesar de mudar aqui algumas coisas, não mudou assim no grande plano da minha carreira desportiva, não mudou assim muito. Mas percebo e conheço alguns atletas que estavam se calhar a usar estes Jogos Olímpicos para terminar uma carreira brilhante, tenham tido, e tentar terminar, e agora tenho que esperar mais um ano para a terminar, e há uma data de outras variantes nas vidas das pessoas, a sua vida profissional, a sua vida familiar, que tem muito peso nisso tudo. Mas no meu caso, e se calhar por isso é que eu estou tão sereno, como o Virgílio diz, foi mais uma mudança de calendário e de planificação de calendário, e não tanto de uma etapa tão definitiva na minha carreira. Mas sim, é isso. Muito bem. Olha, Diogo, está aqui o teu colega e o nosso amigo Tiago Lopes a dizer: Virgílio, não se esqueça que no trampolim sincronizado também somos um par. Voamos ao mesmo tempo, não é? Eu imagino que vocês, imageticamente, não é? Tu e o Guinho agora se imaginem exatamente na perfeição do sincronismo, não é? Até podem parar no ar, eles podem parar no ar, não podem, Ana? Podem fazer o que quiserem. Podem fazer o que quiserem. Olhem, eu agora gostava que vocês fizessem, cada um de vocês, uma pergunta à Ana. Temos tempo para isso e ela adora que lhe façam perguntas. Bárbara, da estudante de psicologia para a psicóloga de desporto, já viste? Bárbara, a pergunta pode ser: posso enviar o meu currículo? Não acabei o curso. Quando acabar. Então, a minha pergunta é relacionada com a altura em que nós estamos a passar, e nesta altura eu acho que é propício os atletas e os treinadores sentirem-se ansiosos. Os atletas não podem treinar, não é? Muitos deles não sabem, por exemplo, eu não sei nada da minha faculdade, como é que vão ser as avaliações. Vemos tudo assim um bocado parado, e ainda por cima não podemos ter controlo da situação. Os treinadores, apesar de Ferreirinha ter dito que tinha mais controle agora, alguns não têm, não é? E também estão sem o ginásio, estão sem dar treinos, e eu acho que agora é uma altura em que as pessoas começam a desenvolver um bocado a ansiedade e assim. E eu gostava de saber o que é que se pode fazer para diminuir isso. Por exemplo, eu sinto-me um bocado nervosa a voltar aos treinos por causa da forma física, por causa de conseguir ou não voltar ao nível que estava, ou começar logo a fazer as coisas, que não vai acontecer, não é? Mas pronto, queria saber o que é que os treinadores ou os atletas podemos fazer para moderar um bocado esses sentimentos. Okay, esta foi a pergunta talvez a gente fazer as 4, estou a ver que estamos apertados. Diogo.
Já liguei o microfone. Eu gostava de perguntar, a Ana acho que já referiu isso um bocadinho, mas queria que respondesse mais especificamente, se acha que é possível que o acompanhamento psicológico para um atleta se foque apenas no lado competitivo e no seu lado como atleta, ou tem que ser visto como um todo e todas as vertentes da sua família, tanto pode ter problemas familiares, problemas profissionais, académicos e do lado do desporto, se é obrigatório ser uma coisa assim total, ou se é possível fazer apenas um foco nos problemas ou na parte de atleta apenas. Obrigada. Agora a pergunta da Shali. A Bárbara falou na ansiedade e realmente é um dos fatores que os treinadores tentam controlar. É muito mais fácil quando nós estamos com eles e apercebemos só com o olhar o que é que se está a passar na sua mente. Por aqui, pelas imagens, é mais difícil de lá chegar. De qualquer maneira, eu, para além da ansiedade, também pediria à Ana, por favor, mais estratégias. Nós não sabemos quando é que isto vai voltar à pseudonormalidade, mais estratégias de motivação. Motivação. E Ferreirinha, a tua pergunta, se faz favor. Eu gostava de perguntar à Ana qualquer coisa que ela costuma falar também, falar disso nas comunicações, que tem a ver com a relação, que relação é que nós podemos estabelecer com o uso extremo da tecnologia, das redes sociais por parte dos atletas, ou seja, tendo em conta que isso interage muito com o sono, com os problemas também que são riscos, fatores de riscos que falou ontem, que tem a ver com a exposição à crítica e também relacionado com concentração. Quando há atletas que de facto estão demasiado tempo durante os seus dias e em momentos de estágio e em momentos pré-competitivos, quando não conseguem largar isso, como é que nós conseguimos convencer um atleta de que é preciso regular isso? Muito obrigado. Força, Ana. Tens 4 perguntas, cada uma melhor que a outra. Exatamente. Ora bem, então, naquilo que a Bárbara referiu, não há, na Bárbara referiu e também aqui um bocadinho, já a empurrar um bocadinho para a da Shali também. Quando eu vos falava ao princípio da questão de cada atleta é um cubo mágico, tem um bocadinho a ver com isto. Ou seja, imaginem que vocês todos são meus atletas. Eu tenho que vos conhecer muitíssimo bem para perceber o que é que vos coloca ansiosos e o que é que vos motiva, não é? Porque, no caso da Bárbara, aquilo que trouxe, aquilo que a mim me traz ansiedade, se calhar não traz à minha volante, não traz ao meu treinador, ou seja, é diferente. E, portanto, uma das coisas que eu posso começar a fazer, brincando um bocadinho com isto, é criar uma espécie de um diário de bordo, um registro escrito, onde quando eu começo a identificar que estou a ficar ansiosa, e às vezes os atletas não sabem identificar isto, ou seja, nós hoje em dia temos um problema muito grande, também pela questão das redes sociais, que o Ferreirinha falou muitíssimo bem, que é as pessoas estão demasiado dispersas para fora, têm muito pouca conexão com o seu interior e têm dificuldade em discriminar toda uma paleta emocional. Muito do trabalho que nós fazemos com os nossos atletas numa fase inicial é um trabalho minucioso de os ajudar a descobrir toda a paleta emocional que podem sentir para depois poderem ir para o sítio que querem, não é? Eu tenho atletas que quando começam a trabalhar comigo nomeiam uma emoção que é seca. Isto não existe. Seca não é uma emoção, ok? E, portanto, é importante ajudar os atletas a perceber isto para depois perceber como é que sai daí. No caso da ansiedade, Bárbara, eu posso ficar ansiosa por questões de receio da doença, posso ficar ansiosa por receio de estar a perder a minha capacidade física, Há outra coisa que eu posso estar a ficar, está bem? Que às vezes até é mais complicada que a ansiedade, que é estar a ficar aborrecida, ok? Que é vocês têm todos níveis de ativação elevadíssimos no vosso dia-a-dia e de repente o vosso organismo faz... E, portanto, de repente vão para um registro energético que não é o vosso e começam, de facto, a ter dificuldade em lidar com este nível de ativação e entrar em aborrecimento, ok? Normalmente, para este tipo de situações, é voltar ao básico, de facto, não é? Que é, por exemplo, para a Bárbara em particular,
está numa fase excelente para dedicar o máximo possível ao seu curso. Ainda que algumas universidades não estejam organizadas da melhor forma, se eu conseguir fazer um boost naquilo que é o meu curso, consigo fazer uma ligação maior ao curso e consigo, se calhar, despachar algumas coisas para depois, quando voltar a competir, estar de facto mais liberta. Por exemplo, eu tenho muitos atletas que neste momento estão a despachar ao máximo as avaliações, que é para quando puderem voltar a competir, já está tudo arrumado e não terem essa preocupação. E, portanto, criar metas e objetivos tangíveis no dia-a-dia, que eu possa fazer um check, é perfeitamente fundamental numa altura como esta, Bárbara. Ou seja, na realidade a ansiedade é o quê? É dispersão. Eu começar a ir para a frente e não sei quando é que vai acontecer isto ou aquilo, portanto eu tenho que voltar para aqui e criar metas e métricas que eu possa ir atrás, que estejam ancoradas naquilo que eu quero ir lá à frente. Depois, eu não sei se a Bárbara já alguma vez teve alguma lesão grave, mas às vezes também há uma questão importante que é, quando vocês retornam a treinar, vão perceber muito rapidamente que o vosso corpo tem memória e as vossas emoções também. E, portanto, provavelmente vão voltar ao nível que vocês estavam anteriormente muito mais rápido do que imaginavam. E passar por isto notando, do tipo, olha, de facto isto está cá, é perfeitamente fundamental para reforçar a vossa confiança naquilo que é esta máquina que vocês tão bem dominam, não é? Atenção que há muitos atletas que vão passar por isto e nem vão notar, ou seja, não vão ligar nenhuma, quando repararem já estão a fazer, mas é aqui que é importante determos um bocadinho e, porreiro, isto já está a funcionar, realmente o meu corpo tem esta capacidade, não é? Porque depois disso, por exemplo, é uma aprendizagem que é perfeitamente fundamental de ser adquirida agora, porque se tiverem uma lesão, vai ser fundamental para vos dar mais confiança na recuperação da lesão. Ou seja, não nos podemos esquecer que qualquer competência que eu desenvolva agora, ela é transferível para outras áreas de vida onde surjam adversidades parecidas. Em relação ao Diogo depende, não é? Imagino, estou a 6 meses dos Jogos Olímpicos, tenho um atleta que tem 35 problemas lá fora e tem algumas questões para resolver do ponto de vista pessoal. Eu vou-me borrifar nas questões lá fora. Vou tentar ajudá-lo a blindar o que está fora para o organizar, para que ele possa dar resposta àquilo que tem à frente. Desafiando sempre a seguir. Ok, mas depois temos que voltar ali, não é? Porque do ponto de vista da saúde mental, isto não quer dizer que eu não vá fazendo apontamentos para ajudar a gerir essas situações, não é um alvo de preocupação. Sempre, Diogo, que seja possível, devemos trabalhar a pessoa. Eu nunca mais me esqueço, um dos atletas que eu acompanhei há uns anos desta parte, precisamente ia ter uma competição, os taizinhos podinhos para Limpimpim, Virgílio. No fim de semana a seguir, eu disse-lhe, olha, vamos só experimentar isto para ver se corre bem. E expliquei-lhe o que é que ele tinha que fazer. E no caso em particular, na sessão imediatamente a seguir, ele chegou-se ao pé de mim e disse assim, pá, Ana, correu tão bem que cheguei a casa, fiz com a minha mulher e correu bem também. Na realidade, as competências são transferíveis entre contextos, principalmente nos contextos que nós valorizamos. Ou seja, aquela relação é importante para mim, se eu ativo a competência ali, obviamente que vai correr bem também, está bem? Portanto, Diogo, sempre, idealmente, global, porque as estratégias que eu ensino ao Diogo, com a sua namorada, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu colega, elas são transferíveis também para o desporto, mas se estivermos a 2 meses ou 3 meses de uma competição, eu quero lá saber do resto. Eu quero é ajudá-lo, de facto, a organizar-se naquilo que é vital para si, de alguma forma, está bem? Charlie, motivação. É um bocadinho isto como a Bárbara referia à Bárbara, não é? É tentarmos ser criativos. A Charlie já indicou aí uma série de coisas que está a fazer, que se for ver o manual que nós produzimos, tem uma série de coisas daquilo que nós lá colocamos e, portanto, está extraordinariamente alinhada com aquilo que eu acho que é importante ser feito. O arrastamento da situação, aquilo que nós podemos ir preparando os nossos atletas é que poderão ter que se preparar para momentos em que abre e depois fecha para isolamento, abre e depois fecha para isolamento. E, portanto, aquilo que eu faria com os meus atletas é, no final do isolamento, faria uma reunião com eles para levantar tudo aquilo que tinha corrido muito bem e onde é que eles tinham evoluído. Por exemplo, aos meus atletas, eu estou-lhes a pedir que eles façam um balanço sobre em que é que eles estão melhores, o que é que esta situação os ajudou, de facto, a serem mais fortes. Porquê? Porque eu já estou a preparar a possibilidade deles terem que entrar em isolamento daqui a uns 6 meses. É para aí que eu tenho que os preparar. E, portanto, se isto acontecer outra vez,
a memória deles vai ter uma coisa de, não, espera aí, que eu organizei desta forma, até conseguir evoluir e sair mais forte desta forma. Portanto, ok, é só um outro contexto de treino. E normalizar esta situação. Em termos de motivação, esta questão de criar métricas no dia-a-dia, sempre que possível, é porreiro, está bem? Para eles poderem ter uma noção de nós queremos sempre é esforço, resultado, alimentar um bocadinho este circuito, está bem? Ora bem, para responder ao Ferreirinha, estaria aqui 3 horas. Um dos grandes problemas que nós temos hoje em dia é realmente a questão das redes sociais, ok? Eu já falei com isto com algumas pessoas, eu acho que, e com uma agravante, não nos podemos esquecer que as redes sociais neste momento são a tábua de salvação. E, portanto, nós tínhamos atletas com problemas de adição às redes sociais, sem perceberem que tinham problemas de adição às redes sociais. Eu discuto muito isto nos eventos que vamos fazendo no Comitê Olímpico, que é, imaginem, só para articular com todos, se eu estou a estudar e estou continuamente a ter intermissões de um WhatsApp que faz bzz, cada vez que isto acontece, para terem uma noção, eu demoro 20 minutos a voltar ao ponto de concentração que estava antes daquilo tocar. Portanto, se aquilo vai tocando sempre, eu nunca vou ativar o meu ponto de concentração ótimo e vou estar sempre a diminuir. Na realidade, treino diariamente para diminuir a concentração. Muitos dos jovens que hoje em dia nos aparecem em gabinete, para vocês terem uma ideia, têm uma capacidade de concentração de 15 minutos. 15 minutos. E têm que ser treinados em gabinete para depois poderem estar com a atenção sustentada, de forma a, por exemplo, quando têm exames, conseguirem estar a ter a sua produção nesse sentido. E, portanto, isto para vos dizer o quê? Se nós já os tínhamos antes com este nível de adição, agora que as redes se transformaram na tábua de salvação, vamos ter ainda aqui um problema maior, que é, há muito afeto positivo dos atletas relacionados com esta tecnologia. Aquilo que eu digo um bocadinho aos meus atletas e as pessoas com quem trabalham é, a partir do momento em que nós deixarmos de estar em situação de isolamento, honestamente, eu acho que nós devíamos fazer um detox de tecnologia. E fazer um detox de tecnologia é, sei lá, se o Diogo ou a Bárbara tiverem compromissos com sponsors em que têm que comunicar determinado tipo de coisas, eu abro uma janela na minha agenda diária das 6 às 6h30 para colocar esses posts, fechou o trabalho e não quero saber mais disso. Ou seja, eu encarar a ferramenta das redes sociais como mais uma tarefa de trabalho que eu tenho numa janela do dia e a partir daí fechar completamente, ok? Porque de facto, como a Ferreirinha dizia muito bem, nós temos compromissos gravíssimos do ponto de vista da qualidade do sono, da higiene do sono, da capacidade, e depois no sono do ponto de vista da reparação, regeneração física e regeneração emocional, com um aumento de probabilidade de lesão, com menos capacidade de produzir em treino e, portanto, é um rol de situações enorme. O que é que nós podemos fazer para isso, Ferreirinha? Às vezes os treinadores não conseguem fazer nada porque eles já vos ouvem de muitas outras formas, não é? Ou seja, para muitos outros tipos de feedback. Eu posso dizer-vos, eu fui fazer uma palestra a um ginásio aqui há uns tempos e uma mãe mandou-me depois um e-mail a dizer muito obrigada, estou a falar disso com a minha filha há não sei quanto tempo, ela não liga nenhuma, no dia em que falou sobre isso, pôs de lado o telemóvel e não pega no telemóvel depois do jantar. Às vezes temos que introduzir informação técnica, informação especializada, fazer-lhes chegar essa informação para que eles de facto percebam que não é o treinador que é chato, que não é o fisioterapeuta que é chato, ou seja, que de facto há aqui uma questão que tem um compromisso grande com aquilo que é a sua produtividade no treino e a sua produtividade em competição, em modalidades como a do Diogo e como a da Bárbara em particular, e também até na questão da desportiva e também na acrobática, obviamente. Imaginem o risco enorme de haver um disparate de um acidente em treino, precisamente porque a minha capacidade de concentração não está ao plano. Uau! Olhem, ultrapassamos o tempo todo. Vamos aconselhar os nossos amigos a verem as gravações no YouTube. Eu acho que foi uma conversa espetacular. Queria agradecer à Bárbara, à Xali, ao Diogo, ao Ferreirinha e em particular à Ana neste momento. E eu vou fechar com uma coisa linda que a Ana disse, mas ao mesmo tempo tranquilizadora. E vou ler. O corpo tem memória e as emoções também, por isso estejam confiantes. Quando for do regresso, não vão estar assim tão longe.
nada de pânico, eu próprio também vou tomar um café, vou falar com o meu corpo e com a memória do meu corpo. Olhem, um grande abraço a todos, foi encantador estar com vocês, fiquem bem e protejam-se. Tchau. Beijinhos, tudo bem. Tchau. Obrigado. Obrigado a todos.